Oi e bem-vindo para nosso programa In His Own Language, que em português significa em seu próprio idioma. In His Own Language é um programa onde nós conversamos sobre os tópicos do Evangelho de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Meu nome é Jason. Eu sou Daniel. Meu nome é Gabriela. E hoje nós temos uma nova pessoa conosco, que talvez vocês não viram ainda. E nós vamos deixar a Gabriela se apresentar um pouquinho. Ok, eu sou de Teresina, Piauí, Brasil. E eu morei muito tempo em Recife, então meu sotaque vem muito de lá. Mas eu sou casada e já moro em Provo faz alguns meses. E cresci na igreja, sou a mais velha de 3 filhos. E espero poder fazer um pouco diferente, fazer a diferença aqui. E nós estamos muito felizes de ter ela conosco aqui hoje. Obrigada. Sim, com certeza. E com certeza faz uma diferença com algumas coisas, né? Tem uma mulher, já é uma diferença. Um brasileiro natal, diferente também. Sim. A gente tomara que consiga entender ela, pelo menos. Então, estamos bem animados para ter a Gabriela no programa. É verdade. Então, Gabriela, a gente está morrendo de querer saber. Como você está gostando dos Estados Unidos aqui? Eu gosto muito do frio. Ah. Eu tô gostando do frio, porque eu morava num lugar tão quente, então eu adoro minha cidade, mas eu não gosto do calor. Mas é legal estar aqui, eu tô aprendendo inglês, eu tô conseguindo fazer as minhas metas da maneira que eu imaginava. Então, agora... E está se adaptando bastante? Isso, me adaptando, né? Tem a diferença de alimentação, mas meu marido adora comida brasileira, então isso é ótimo. Então, pelo menos ele pode comer a comida do brasileiro ainda. Eu estou sentindo falta disso. Eu também sinto. Mas que bom. Hoje, nós, na verdade, temos um tópico bem interessante que nós estamos bem animados de falar. Especificamente, fala sobre a Igreja de Jesus Cristo. Não somente a igreja, tipo o edifício, mas especificamente sobre a organização da Igreja de Jesus Cristo, que existia quando ele estava aqui na Terra e especificamente que existe hoje ainda, que ele estabeleceu mesmo. Daniel, explica para nós um pouco sobre a Igreja primitiva de Jesus Cristo. Por favor. Sim, então, essa ideia pode ser algo novo para muitas pessoas ao pensar que Cristo mesmo estabeleceu uma igreja. E podemos ler então nessas escrituras, no Novo Testamento, em Efésios, um pouquinho dessa organização que Cristo estabeleceu. Então, em Efésios 2, versículos 19 e 20, lemos: Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, o que nós aprendemos através dessa escritura? Que houve uma igreja, né, estabelecida por Cristo naquela época, e tinha uma organização específica. E quais coisas faziam parte dessa organização, então? Então, tem algumas coisas que falou na escritura, né? E esta escritura vem da Bíblia. Mas esta fala especificamente que Cristo é a pedra angular, que fala, não é verdade? A pedra da esquina, sim. Da esquina. E depois que fala que tem os apóstolos e até fala profetas também, não fala? Fala. E explica o que são essas coisas. Quem é um apóstolo? Quem é um profeta? Então, um profeta é um homem que tem autoridade de Deus, que recebe revelação por Deus, para dar direção para o mundo. Então, Cristo mesmo era um profeta, Moisés era um profeta, Noé, Adão, todos eles eram profetas. É verdade. E é importante... E, Gabriela, por que é importante que nós temos um profeta? Em sua opinião. Ok, eu acho que é importante porque ele traz diretamente as coisas que nós devemos fazer, os mandamentos que o Senhor quer. Ele recebe revelação direta do Senhor. Então, nesse sentido, é mais fácil termos orientação com um profeta presente no momento atual, porque ele pode nos guiar, ele pode nos dar os mandamentos corretos. Exatamente.
Eu acho que é o tipo, o mediante entre Deus e o povo. Isso. Com certeza. Então, pode ver nas Escrituras que Cristo estabeleceu essa igreja. Então, é interessante pensar nisso, então, que Cristo mesmo fez uma igreja. Então, qual seria a importância de ter uma igreja estabelecida por Cristo? Bem, eu penso em hoje, como a gente vê muitas igrejas que tem, mas é interessante pensar, nossa, Cristo mesmo estabeleceu a igreja dele. Então, será que existe essa mesma organização, essa mesma igreja? E se existir, não é nossa responsabilidade buscar aquela igreja? Exatamente. Então, eu acho que também a importância vem de saber que nós temos uma fonte de ensinamentos corretos e existiu também uma maneira organizacional correta, que foi estabelecida por Cristo, Filho de Deus, né? Então, foi da maneira que o Senhor queria que fosse. É verdade. Eu acho que isso é uma coisa importante. Porque depois que Cristo morreu, as pessoas eles começaram a rejeitar a maneira de Cristo, de Deus. Não, eles ficaram mais ou menos perdidos, sem uma pessoa para guiá-los. Então, eu acho que eu gostei do que você falou, Gabriela, que com um profeta e a organização da igreja foi realmente como Cristo e Deus queriam que a igreja fosse organizada. E ficou sem, né? Depois da morte de Cristo. A igreja primitiva de Cristo não tinha mais, não existiu mais aqui na Terra. E o que aconteceu depois que as pessoas, depois da morte de Cristo? Muitas pessoas, elas passaram a modificar as coisas, a organização das coisas, da maneira, a sua própria sabedoria, a própria sabedoria delas, na vontade delas, e não mais a maneira do Senhor, porque não mais existia um profeta que tivesse revelação para receber, né, essas revelações do Senhor a respeito de como deveria ser. Então as pessoas, às vezes até por inocência, fizeram isso. E muitas coisas, nesse meio dessa confusão de organizações e tal, foram perdidas e foram coisas importantes que foram perdidas nesse momento. Sim, e justamente por isso que nós podemos ver hoje que tem muitas igrejas. E muitas delas são boas, mas elas ensinam coisas diferentes, né? Dá para ver cada isso. Cada uma ensina sobre uma coisa diferente. Sim, muitas delas falam em Deus e em Cristo, e isso é muito bom, mas elas ainda falam coisas que são diferentes, um para a outra. Então, pode ver então, que tem muita confusão ao respeito de Deus, ao respeito da verdade, o que é mesmo a verdade. E por muitos anos, por séculos de anos, tinha essa confusão. Até mesmo que um rapaz jovem, no ano de 1820, o nome dele era Joseph Smith, ele tinha essa pergunta, essa questão, de qual igreja ele deveria unir-se. Uma coisa importante é que a família de Joseph Smith, eles eram uma família cristã, né? Eles acreditaram, eles eram bem religiosos, acreditaram em igrejas diferentes, até que cada membro da família dele acreditava numa igreja diferente, eles frequentaram igrejas diferentes. Eu acho que, claro que a cabeça de Joseph Smith ficou confuso. E ele tinha real interesse de descobrir o que é que era certo dentro daquele tanto de doutrinas diferentes, até interpretações da mesma escritura de maneiras diferentes. Então, ele estava bem confuso a respeito disso. O interessante é que ele estava também muito ansioso, ele estava correndo mesmo atrás de descobrir o que é que ele deveria fazer para se filiar à igreja correta, se filiar no momento. E nem a igreja, mas tipo, com a maneira que Deus quer, e não que os homens criaram, mas sim, eu concordo completamente. Sim. E ainda sendo jovem, ele tinha uma concepção de que, como fala em Efésios, existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, ele tinha esse desejo de saber, então, de todas as opções que tem, qual é a correta. Né? E como saber? E como saber, né? Como alguém pode saber? Então ele ficou muito preocupado com isso, com a salvação dele, ao saber o que ele devia fazer. E ele estava lendo na Bíblia
e ele encontrou uma escritura muito poderosa em Tiago. Então, essa escritura fala o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, vamos falar sobre essa escritura. Vamos. Porque acho que tem uma linguagem um pouco estranha aqui, que não lança em rosto. Então, o que quer dizer isso? Então, eu acredito que essa escritura exatamente queira falar a respeito de que o Senhor, se você busca por conhecimento verdadeiramente, se você vai atrás, ora ao Senhor e pede aquele conhecimento, Ele vai dar aquele conhecimento, vai dar o que você está precisando naquele momento. Ele vai responder sua oração, né, de maneira que possa ser satisfatória para você, de maneira que você consiga entender. Então, Acho que é isso mesmo. Porque fala, né? Se alguém de vós, se você tiver uma pergunta, peça a Deus por meio da oração. Eu acho que é isso exatamente o que esta escritura está querendo falar. Sim, Deus nunca vai mentir para a gente. E Ele é a fonte da verdade. Então, e com Ele que podemos encontrar as verdades eternas. E por meio da oração, nós podemos saber a vontade dele também. Sim. Então, depois de ler essa escritura, ele teve aquele sentimento de que ele sabia o que ele deveria fazer. Ele deveria orar e perguntar a Deus para saber, então, qual de todas essas igrejas era a verdadeira. É verdade. Então, eu leio a escritura? Ok. pode ler. E fala assim, que ele, quando ele estava orando, ele fala: vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Assim que quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: este é meu filho amado, ouve-o. Então, nesse momento que ele estava fazendo a oração dele, ele viu um pilar de luz, né, acima da cabeça dele, e viu dois personagens. E esses dois personagens cheios de luz eram o Pai Celestial e Jesus Cristo. E o Pai Celestial apontou para Cristo falando que ele era o Filho amado e para ele escutá-lo, né, para escutar a Jesus Cristo, ao que ele tinha falado. E nesse momento nós aprendemos muitas coisas sobre essa oração. E eu gosto... Daniel, quais são algumas das coisas que nós podemos aprender dessa experiência do José Smith? Acho que primeiramente, podemos ver que Tiago estava falando a verdade quando ele falou: se tiver uma pergunta, peça a Deus, porque Ele responde. Nossa, Deus respondeu a essa oração sincera daquele rapaz. Ele mesmo e o filho dele apareceram para ele. Então, que testamento nem daquela escritura em Tiago? Deus responde. E isso é válido para todos nós, né? É uma coisa que todos nós podemos fazer hoje, é orar e perguntar se algo que nós temos dúvida ou algo que nós precisamos é bom para a nossa vida, e o Senhor, Ele vai responder. O Senhor, Ele escuta nossas orações. Sim. Eu acho que é uma coisa importante também, e que muitas pessoas, elas ficam confusas com se Deus e Jesus Cristo são a mesma pessoa, se... Essa é uma dúvida mesmo. Eu já encontrei muitas pessoas que eles têm essa dúvida. E com essa experiência de Joseph Smith, nós aprendemos que Deus e Jesus Cristo são pessoas individuais. Distintas. É isso. São diferentes, né? Tem Deus, o Pai, e Jesus Cristo, o Filho, que apareceram para o Joseph Smith. Sim. E estou vendo aqui que tem uma pessoa no chat room, tá? Queremos dizer oi para aquela pessoa também. Seja bem-vinda. Sim, mas falando a respeito daquela experiência, podemos ver também que Deus ele respondeu com uma resposta. Ele falou para o Joseph Smith para não unir-se com nenhuma daquelas igrejas, porque todas eram incorretas. Porque a verdade plena não estava na Terra naquele momento. Foi perdida com a morte de Cristo, e por isso as pessoas ficaram confusas, acabou com muitas igrejas. Então, é verdade, tinha muitas igrejas e o Joseph Smith
foi respondida a não unir com nenhum deles. Mas por meio de José Smith, Deus, como sempre, mais uma vez, chamou um profeta e estabeleceu sua igreja aqui na Terra mais uma vez. Sim, e então, para nós, qual a diferença faz para saber que, bem, Cristo estabeleceu uma igreja, ela foi perdida, mas hoje aquela mesma organização que Cristo tinha estabelecida, que hoje ela existe? Qual é a importância? Que diferença que faz? Que diferença faz? Qual é a importância para você? Eu acho que a importância é saber que nós podemos buscar essa igreja hoje. Que nós podemos buscar a maneira que o Senhor tinha estabelecido no início, né? E foi restabelecido agora. Então, isso é importante, porque se ele estabeleceu uma igreja no passado com ensinamentos corretos, com doutrina correta, então ele também quer que o povo de hoje em dia tenha essa oportunidade de conhecer o Evangelho hoje. E que nós podemos saber por nós mesmos. Eu acho que isso é uma coisa importante. Sim. Tipo, não fez a pergunta que diferença que faz. Nós sabemos que Cristo é um só, né? Ele estabeleceu um caminho só. E se cada organização, se cada igreja está ensinando uma coisa diferente, realmente ficamos confusos. Isso. E é muito importante por mim saber que Cristo, mais uma vez, estabeleceu uma organização que é completamente correta. E que nem tem que acreditar em nós ou outros membros da igreja, mas que pode receber essa resposta, essa experiência por si mesmo. Sim, e também podemos ver o padrão de receber revelação nessa experiência. Eu cresci na igreja, meus dois pais são membros da Igreja de Jesus Cristo, e ainda eu tive que ganhar um testemunho pessoal de que essas coisas são verdadeiras, de que esse evento com esse rapaz mais de 100 anos atrás realmente aconteceu. Então, como alguém hoje pode saber que esse evento realmente aconteceu tanto tempo atrás? Essa pessoa ela deve procurar conhecimento e depois de procurar esse conhecimento, ela deve fazer uma oração ao Senhor e perguntar se aquilo tudo é verdadeiro. Se o que ele está buscando naquele momento, ele sente no coração dele que for verdadeiro, ele vai sentir. O Espírito Santo ele vai guiar naquele momento. Sim, eu lembro quando eu era mais jovem, eu tive esse desejo de saber, de receber de ter uma experiência especial para confirmar que essas coisas são verdadeiras. Então eu tinha orado muitas vezes. Sinceramente, realmente ao saber que essa igreja era verdadeira, que Joseph Smith realmente viu Deus e o filho dele, eu lembro que eu ficava preocupado. Eu tinha tipo 15 anos por aí e eu não senti aquela confirmação, eu não senti aqueles sentimentos dentro de mim. Mas eu lembro de uma certa vez, na igreja, no primeiro domingo do mês, nós temos uma reunião de testemunho, quando os membros podem expressar seus testemunhos. E eu não me lembro quem estava falando, mas estava em minha congregação e uma pessoa foi lá em frente e falou a respeito desse evento de Joseph Smith e a visão dele. E eu lembro de um sentimento doce e um sentimento de paz que confirmou para mim que essas coisas aconteceram. E eu sei que foi uma resposta de Deus que me ajudou a saber por mim mesmo que esse evento aconteceu, que Deus de novo chamou um profeta. Acho que é uma coisa importante para notar e que Joseph Smith realmente queria saber. E ele teve uma experiência maravilhosa. Ele viu o Pai e o Filho Jesus Cristo. Mas como Daniela explicou, todos nós não sempre recebemos uma resposta assim. Não de imediato. Né? Claro, né? Eu não recebi minha resposta assim. Eu sei que Joseph Smith foi um profeta, que ele restaurou a igreja de Cristo, que ele foi chamado a fazer isso. Mas eu sei isso não porque eu vi Deus, não porque os céus abriram, nada assim, mas eu sei porque eu senti um calor
um amor do Pai. Quando eu perguntei isso na oração, eu senti que o Senhor respondeu. No coração mesmo, é um sentimento de calor, de amor, de saber que Ele respondeu mesmo. E talvez, eu sei que muitas pessoas já tiveram essa mesma resposta, assim. Então, às vezes as pessoas oram para descobrir, né, para ter esse sentimento e querem esse sentimento de imediato. Mas não, às vezes não é uma coisa imediata, às vezes demora um pouco para poder esse sentimento vir de uma maneira mais forte e ela ter aquela certeza que ela precisa. Mas se ela orar com real intenção e sinceridade de descobrir se é verdadeiro, um dia ela vai sentir. Sim. É verdade. E eu gostaria que também as pessoas possam saber que a oração não é somente uma maneira para receber respostas, mas, bem, ontem eu estava muito preocupado com uma parte da minha vida, talvez com uma moça, e eu queria fazer um relato a isso, né? E, nossa, eu estava bem preocupado mesmo, eu senti, tipo, um peso dentro de mim, e eu pude me sentar e orar e falar, conversar com Deus mesmo. E eu tenho um testemunho forte da oração, que Deus realmente através da oração pode comunicar-se conosco. E eu senti uma paz e um amor de Deus que me ajudou a relaxar e que me ajudou então a enfrentar as dificuldades que eu estava tendo naquele momento. Então, a oração é algo muito poderoso. É verdade. Ela pode também trazer paz, né? Só o sentimento de paz já é compensador. Né? É verdade. Então, nosso tempo já está terminando. Acabando. Nós vimos muitas pessoas falar no chat room. Sim, tem mais um olá para todas as pessoas no que chat. falaram conosco. Queremos, na verdade, nós esquecemos de falar sobre esse assunto, mas vocês podem entrar no site que é inhisownlanguage.com e falar conosco. Tem um caixinha lá embaixo que vocês podem escrever e nós vemos aqui na televisão e nós vamos responder as perguntas. Se tiver uma experiência que vocês gostariam de contar, nós responderemos. E nosso programa vai ser mostrado todas as terças-feiras, esse horário mesmo, 11h15 aqui nos Estados Unidos, que fica mais ou menos 3h15 lá no Brasil. Na Brasília. Horário de Brasília. E queremos convidar vocês a assistirem conosco e esteja conosco todas as semanas. Se fazer perguntas, queremos que vocês possam participar. Então, hoje nós falamos, né, da igreja que foi estabelecida por Cristo, o que aconteceu com ela, como ela foi restabelecida hoje na Terra e como tem um profeta vivo. E falamos, a maneira de saber de tudo isso é através da oração. Mas tem mais um recurso que pode e deve ser usado na busca dessa verdade, que é o livro de Mormon. É verdade. O livro de Mormon é muito importante. Até que no episódio passado que nós fizemos, nós explicamos um pouquinho sobre o livro de Mormon, mas nós queremos explicar mais sobre o livro de Mormon e outras maneiras que vocês podem saber por si mesmos que essas coisas são verdadeiras. Então, nós especificamente queremos que vocês assistam conosco nas próximas semanas, mais uma vez no website inhisownlanguage.com, onde nós conversamos sobre os tópicos e os assuntos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E com isso nós queremos só dar um tchau para todos de vocês e esperamos que vocês tenham uma boa semana. E hoje estou vendo o Bruno, mas o programa infelizmente está terminando. Mas foi muito bom. Então vamos dar um tchau. Tchau. Tchau.